Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Copos que Andam, ditada pelo espírito Antônio Carlos, a médium Lúcia Marizek de Carvalho. Esta faz uma parte da vasta coleção produzida por essa médium, que tem vários realmente livros. A obra mais conhecida dela é Violetas na Janela, ditado pelo espírito Patrícia. E aqui nesta obra, o autor, Antônio Carlos, vai procurar explorar esse tema que vira e mexe, vira notícia na televisão, faz reportagens, está sempre na boca dos alunos das escolas, para vai sobre o fenômeno dos copos que andam. Relembrando, ela é uma brincadeira, acho que tradicionalmente brasileira, onde um grupo de pessoas se reúnem em torno de um copo, se coloca um alfabeto, todos apontam o dedo para o centro do copo, que está emborcado, e aí faz uma concentração lá, chamam alguém, perguntam se tem alguém, e aí o copo começa a deslizar e responder perguntas. É isso que, em suma, é o fenômeno do copo. Um tipo de reunião mediúnica totalmente frívola, porque o objetivo é ver se alguém responde, a curiosidade, é saber coisa, e depois criaram várias regras, tem que pedir autorização para sair, por aí vai. É sobre esse tema que esse livro vai tratar. É um assunto sempre recorrente, muitas vezes está vinculado ao que nós chamamos de animismo, ou seja, é a própria força dos circunstantes, dos participantes que estão ali em volta que faz o copo se mexer. Muitas vezes assim, até são manifestações do inconsciente que por ali se manifesta dessa forma, através de locomoção de objetos, e não necessariamente um fenômeno mediúnico. Embora, claro, há casos, sim, em que seja um fenômeno mediúnico autêntico. Então, o objetivo do autor ou de estar essa obra é realmente tentar esclarecer e combater esta prática que realmente é muito frívola, é apenas um divertimento, não leva a lugar nenhum e pode sim trazer consequências bastante sérias. Como é que esse livro começa? Bom, logo aqui no prefácio, que chamo, que foi assinado aqui pelo João Duarte, se eu não me engano, João de Duarte de Castro, que eu não sei quem é, não sei se é guia da médium, se é um encarnado, se é desencarnado. Ele procura esclarecer, ali fala um pouco sobre como é que começa o livro aqui na narração do Espírito Antônio Carlos, por que foi feito isso, só que ele conta, mas assim, ele dá spoiler, tá? Ele conta alguns dos acontecimentos aqui que vão se passar. Como está no prefácio, eu dessa vez vou tentar não declinar, embora quem for ler talvez queira pular, para não saber, embora não acho que vai ser tão relevante por causa da estrutura, do jeito que essa narrativa foi construída. Acaba, vamos dizer assim, não estragando a leitura. Mas o que me chama a atenção no início desse livro, essa é uma obra que eu considero até bastante atual, bastante interessante, é a forma como ela começa. Porque ela começa assim, com um erro, uma coisa não totalmente certa. Então o Espírito Santo, no caso, vai narrar de uma feira do livro que estava acontecendo numa cidade, que eu acho que todas as cidades que tem uma casa espírita têm uma feira do livro espírita. E aí, então, ele narra que está tendo essa feira do livro espírita lá, que estavam os trabalhadores reunidos, e apareceu gente perguntando por livros, querendo tirar dúvidas, ali a correr atendimentos, pessoas que até buscavam um auxílio, atendimento fraterno, etc. E aí estão lá os trabalhadores espíritas conversando, porque quando a gente está na feira do livro e nós somos trabalhadores espíritas, a gente aproveita para bater um papo. Assim. Doutrinariamente falando, não é fazer fofoca, mas é falar coisas sérias, realmente. Bom, e aqui eles estão discutindo exatamente sobre a prática do jogo do copo. Que é uma coisa que está sempre nas escolas, que se alastra, aquela coisa toda. E aí vejamos uma das falas que me chamou a minha atenção. Uma das trabalhadoras vai dizer assim: tento, sempre que possível, instruir as pessoas sobre o que é realmente a brincadeira do copo. De que brincadeira não tem nada. Gostaria de indicar a esses jovens algum livro sobre o assunto, mas não tenho conhecimento de nenhum, falou Solange. A literatura espírita é vasta, disse Toninho. Pessoa de estudo, conhecedora da doutrina espírita. Mas realmente não tenho conhecimento de um livro específico sobre o assunto. Será que não poderíamos pedir ao Antônio Carlos que escrevesse um? Eu digo que aqui que está o erro.
eu conheço um livro que fala sobre o jogo do copo. Que não é esse, é outro. E eu garanto que todo espírito trabalhador conhece. Se leu, se estuda, se já releu, bom, é outro tema, mas garanto que conhece. Garanto ainda mais que tem na sua estante espírita. Sim. Com 99% de certeza de que você, que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, tem esse livro em casa. Se chama O Livro dos Médiuns, de um tal de Allan Kardec. É assim. E talvez você pense, mas o que aqui no Livro dos Médiuns fala em jogo do copo? Mas, muito simplesmente, no capítulo que trata das mesas girantes e da teoria das manifestações físicas. E embora ele não vá cunhar a expressão jogo do copo, o que ali ele vai explicar, vai relatar, é o que acontece no jogo do copo. O mesmo fenômeno que faz a mesa girar e responder conforme as batidas é o mesmo que faz um copo apontar as letras do alfabeto. Porque aqui não interessa o instrumento. Pode ser um copo, pode ser uma mesa, pode ser um chapéu, pode ser até um pinico. Não importa. A explicação e os acontecimentos são os mesmos, conforme está lá explicado em O Livro dos Médiuns. Não é porque agora muda uma coisinha, muda da mesa para o copo, que os espíritos têm que vir editar tudo de novo. Não. Do contrário, sai cada vez uma novidade, teria que ter um novo livro. Aí teria que ter alguém para editar os pêndulos que balançam, o pinico caminha, por aí vai. Não, né? Então, quando aqui existe, e parece que tenta ser uma justificativa para a existência desse livro, aqui contém um erro. Existe sim já um livro que tratou do assunto. Mas isso invalida a existência desse livro? Na verdade, não. Por que não invalida? Por que esse livro continua sendo válido apesar disso? Porque, embora seja sempre recomendado que a gente leia Allan Kardec, que a gente estude as obras básicas, e inclusive tem algumas falas desse livro que vão sustentar isso, muitas vezes não é uma literatura que as pessoas acessam pela primeira vez. Ou, às vezes, pelo título, elas não associam ao que está aqui. Então, esse livro, ao tratar desse assunto, que é bastante popular no Brasil, realmente oferece uma boa divulgação. Oferece, sim, algumas explicações, embora eu acho que fica mais, o Antônio Carlos era um pouco superficial. Talvez pelo jeito que ele decide escrever, mais do que pelos seus conhecimentos. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas, sim, esse livro se torna válido. Muitas vezes até para algum jovem, para alguém que não conhece a doutrina espírita, é um bom pontapé inicial. É válido. Rigorosamente falando aqui, não tem nenhum erro doutrinário. O erro, vamos dizer assim, o erro assim, de Antônio Carlos, sendo bem rigoroso, assim, está, vamos dizer, nessa coisa superficial, que é no jeito que ele escreveu. O Antônio Carlos, é que me parece, ele quer tentar fazer um texto assim, acessível a todos. Que não seja difícil, que não seja complicado, que seja gostoso de ler, o que é perfeitamente válido. Mas ao fazer isso, e aí pode ser tanto uma dificuldade dele, quanto falta de recursos da médium, ou um misto dos dois, aí não sabemos, teria que ser investigado, está exatamente nas características literárias do texto. Por exemplo, para deixar um texto fácil, tranquilo de se ler, o Antônio Carlos quase abusa dos diálogos. E quase não temos o texto narrativo em si. É ruim isso? Em certo ponto até pode ser ruim, porque, por exemplo, aqui, se vocês observarem no trechinho que eu acabei de ler, se eu retirasse a fala dizendo, afirmou Solange, disse a outra fulana aqui, sei lá, Antônia, não lembro mais o nome, disse a ciclana. Se não tivesse as indicações, ia inclusive parecer que é a mesma pessoa que estava falando. Então, a crítica até que eu faço aqui, não é no sentido, não,
Está querendo complicar o livro? Está querendo deixar difícil? Não. É deixar o texto mais rico. Até para ficar até mais interessante. Porque até no desenvolvimento dos acontecimentos, muitas vezes ele toca assim o acontecimento. Ah, tá aí. Tal fui, o fulano de tal morreu. Então, se não tem um desenvolvimento, o leitor não vai sendo preparado para aquilo. É apenas no sentido de incrementar o texto, deixar ele mais interessante, mais rico na sua literatura, agregando o conhecimento espírita. Não no sentido de deixar complicado, deixar difícil, arrastado, cansativo, não, porque seria com os defeitos, mas sim de deixá-lo mais interessante. Esse é o objetivo. Como é que é a história dos copos que entram? Então vai começar nessa feira do livro, etc., como eu acabei de ler aqui, e aí depois o Espírito Antônio Carlos vai relatar alguns casos de pessoas que se envolveram com o jogo do copo. E aí eram mistificados os mais diferentes espíritos, que lá contavam lá quando é que a pessoa ia morrer, indicavam tesouros ocultos, não sei o que, as pessoas ficavam apavoradas, oh meu Deus, sei lá, e por aí vai. Até ele se deter na história da Nelly, ou da Nelly, não sei, não deu para saber qual é a pronúncia do nome. E a partir daí, ele vai mudar um pouco o foco. A gente não vai ver tanto a Nelly, eu vou chamar de Nelly, fazendo o jogo do copo, mas vamos dizer assim, os bastidores espirituais, dos espíritos que estavam envolvidos. Então, quem é a Nelly? Ela é uma garota, que ela vive numa espécie de fazenda, um sítio mais assim, uma granja, meio afastada da cidade. O pai e a mãe dela já estão mortos. E ela tem alguns hábitos assim estranhos. Dá pra entender que ela é médium, que ela enxerga o espírito que está associado ao jogo do copo que ela faz, ou no meio que ela fazia. E ela tem coisas de hábitos estranhos, por exemplo, ela come carne quase crua. Ela vive isolada, ela tem alguns empregados que meio que cuidam dela, meio não cuidam, também são envolvidos pelos espíritos que estão ali. E onde ela mora, começa assim, a haver uma infestação de espíritos inferiores, infelizes, zombeteiros, principalmente o espírito aqui, Raquete, que é quem vai se ligar a Nelly, usando-a para os seus propósitos. E a partir daí vai chamar outros comparsas. Inclusive até um espírito aqui que se chama Asek, e que o Antônio Carlos o denomina de mago. E aqui é que ele comete os pecados. Porque ao usar a palavra, por exemplo, mago, ele não dá uma explicação de acordo com o espiritismo, de acordo com os poderes magnéticos, o magnetismo animal, a segunda vista, por aí vai. Ele não dá essa explicação, fica muito na superfície. E aí muitas vezes a pessoa pode ser induzida a pensar no bruxão da esquina mesmo. A pensar lá num Lord Voldemort. Uma coisa meio Harry Potter. Por causa que faltou se aprofundar. E aí, por estar preso a diálogos um atrás do outro, talvez então o recurso da narrativa, das explicações, do texto descritivo, de prosa, seria um recurso interessante de usar para inserir essas coisas e deixar o texto mais limpo, mais claro e conter mais ensinamentos. Bom, aí a SEC vai montar um laboratório do mundo espiritual, tá? Um espírito desencarnado, na casa da Nelly. E aí ele vai contar até, e aí surgem algumas falas estranhas, de novo, ele simplifica demais. Por exemplo, o ASEC, ele vai dizer que ele era dono de um pedaço do umbral. Claro, há espíritos que se acham dono de um terreno lá no umbral. O problema é a expressão que ele usa. Quando lá André Luiz nos revelou a existência das zonas inferiores, os espíritos da colônia solar, e também de outros colônias, é que denominam aquele espaço de umbral. Eu nunca soube que os próprios habitantes do umbral sabiam que estavam no umbral. Por exemplo, André Luiz lá não sabia. Não dizia, eu sou André Luiz, sou um desencarnado há tantos anos e agora eu moro no umbral. Não. Ele vai saber do que está acontecendo com ele depois. Então aqui, de novo, a simplificação, deixar assim, a coisa assim, muito curta, muito direta, acaba podendo trazer algumas confusões, alguns equívocos, que por estarem na superfície podem gerar confusão. Se você tivesse se aprofundado um pouco, não muito, não é dar uma volta lá na Lua, fazer mais a explicação. Não.
se aprofundar um pouco mais para entregar algo com melhor qualidade. E tem um capítulo aqui que vai tratar, e que ficou também bem estranho, de novo por causa dessa superficialidade, que é um capítulo que ele fala da psicometria. Então está aqui pelo visto Antônio Carlos, tem o espírito também Carlos. Eles estão na casa da Nelly. E aí eles vão investigar o passado, o que aconteceu aí, através da psicometria. E ele vai dar a seguinte explicação. Podemos, cara Leila, definir a psicometria como a leitura da memória das coisas. Que já é uma frase um pouco estranha, mas vamos seguir em frente. Paredes imobiliárias, assoalhos e tetos possuem a virtude de receber e conservar eflúvios vitais, de acontecimentos ou de fatos marcantes vividos em sua presença, os quais podem ler agora por meio da concentração. Entretanto, são informações do ambiente ligado ao objeto, e não da matéria que o constitui. Ou, para nos entendermos melhor, são os acontecimentos humanos que registram na matéria a própria história. Não é difícil para nós, os encarnados, usar a psicometria, pois basta a concentração com o firme desejo de ler o astral dos objetos. Comecemos pela sala de trabalhos, lugar preferido de Noemi, mãe de Nelly. Olhamos fixo nesta tela de pintura inacabada. Bom, parece ter uma explicação que simplifica, mas na verdade aqui ele apenas descreve o que é o fenômeno. Sim, a psicometria é uma faculdade onde, por exemplo, eu pego esse livro e eu tenho, obviamente, a dificuldade ou desenvolvê-la, e mediante uma espécie de concentração, um transe, e aí as explicações não são tão simples assim, eu consigo fazer uma leitura dos acontecimentos relacionados àquele objeto. Ele descreveu o fenômeno, ele não o explicou. Por quê? Aqui, como ele diz, é a frase que ele quer estranha. É a leitura da memória das coisas. Por exemplo, nessa frase que eu citei aqui. É a leitura da memória das coisas. Como é que as coisas têm memória? Que eu saiba, quem tem memória é espírito. Matéria não é espírito. Como é que essas memórias, vamos dizer, os eflúvios vitais, que devia ser para as coisas vivas, vão parar na matéria inanimada? Como, por exemplo, aqui como ele diz aqui, na pintura. Numa tela que tinha na casa da Nelly, que tinha sido feita pela mãe dela, que ela não acabou pelo seu desencarne. Como é que eflúvios vitais, logo relacionados à vitalidade, vão parar numa matéria inanimada? Então vejamos aqui que aqui ele descreveu, ele não explicou. Até porque a explicação do fenômeno da psicometria, olha, que é algo bem complicado. O Hermínio Miranda, que vai tratar desse assunto no livro A Memória Cósmica, fazendo imersões não só no tempo, no espaço, e não é tão simples quanto parece. Sem contar que aqui ele entrou em contradição com uma informação de André Luiz. Porque aqui no final ele vai tentar diferenciar, Zé. Porque pergunta para ele, quem tem psicometria é médium? Ele vai dizer que não. Que o médium é aquele que é intermediário dos desencarnados, que faz intercâmbio, e vai dizer assim, o psicômetra é o sensitivo, que não é uma palavra muito boa, que lê o astral, a aura dos objetos, lugares, etc., sem a interferência dos desencarnados. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer que tem uma participação dos desencarnados, sim. Então, é essa parte aqui, como ver, por ele ficar assim na superfície, querer dar respostas simples e rápidas, muitas vezes ele pode induzir aos equívocos. Faltou aqui profundidade. Faltou aqui trabalhar um pouco mais. E um desses problemas é esses diálogos. Nesse capítulo aqui, onde ele vai falando da psicometria, e isso é uma constante de quase todo o livro, tem quase só diálogos. Então, essa é a nossa avaliação do livro Corpos que Andam. Fica assim recomendado que leamos esse livro, possamos avaliar, pensar nele, separando o que ele tem de bom e o que faltou assim, ser mais trabalhado. E fica uma excelente também leitura para quem não conhece nada do assunto e serve como pontapé inicial. E você, conhece o fenômeno do copo? Conhece alguma história interessante? Talvez até algum tratamento feito no centro espírita? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas. Clica aqui no botão de inscrever-se, para receber notificação dos novos vídeos. Clica no sininho também. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!